Bom, pessoal, nós vamos começar agora aqui falando sobre sistemas de equações. Sistemas de equações, tá? Com duas incógnitas e com duas equações, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui para a gente resolver. Bom, basicamente nós temos três métodos de resolução. Esse primeiro método aqui é o chamado método da substituição, certo? Em que consiste esse método? Basicamente a gente faz o seguinte, a gente escolhe uma das equações, e escolhida uma das equações, a gente vai isolar uma das incógnitas, certo? E aí, isolando uma dessas incógnitas, a gente substitui na outra equação, certo? Como? Vamos ver aqui o exemplo, né? Eu escolhi aqui a primeira equação, ó, 3x mais y igual a 2, certo? E aí a gente vai isolar aqui, ó, a incógnita y, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui y, certo? Igual a 2, né, que já estava desse lado de cá, ó, no sinal positivo. Esse 3x que está aqui tem que passar lá para o outro lado com sinal negativo. E aí a gente tem que lembrar, certo? Que a operação inversa, ok? A operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da subtração é a adição, certo? Então, adição e subtração são operações inversas. Se está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Se está subtraindo, ó, aqui, por exemplo, isso aqui está subtraindo, teria que ir para o outro lado, somando, certo? E a operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação, certo? Bom, isso eu já falei em outro vídeo aí, certo? Então, só para ficar aí ciente. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar essa expressão aqui do y e vai substituir nessa outra equação aqui, ó. Então, x mais y igual a 4. Quem é o y? É o 2 menos 3x. Então, aqui, ó, um sinal de mais antes do parênteses, né, ó. Sinal de mais antes do parênteses não altera absolutamente nada, tá? Então, é como se não existisse o parênteses aqui. Então, aqui eu só coloquei o parênteses aqui para dar uma ênfase, né, de que esse valor aqui é o y, certo? Então aqui eu coloquei o x mais, né, o y aqui. E aí agora a gente só faz a continha. X menos 3x dá menos 2x. Repetir aqui o 2 igual a 4. Vamos passar o 2 para o outro lado, menos 2. E aqui ficou menos 2x igual a 2. E aí, a operação inversa da multiplicação, veja, aqui eu tenho, ó, a multiplicação aqui, o que? Eu tenho aqui, ó, menos 2x igual a 2, certo? Menos 2x, menos duas vezes o x, né? Igual a 2. Esse menos 2 aqui está multiplicando, ele tem que passar para o lado de cá, ó, certo? Dividindo. Lembrando novamente que se está multiplicando, né? A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, aqui tem um 2 aqui multiplicando, ó, menos 2, passa para o outro lado dividindo. E esse menos é do menos 2, então joga para cá. Então, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Se você quisesse, poderia multiplicar isso aqui por menos 1, certo? Ó, multiplica isso aqui por menos 1 e vai ficar o quê? Menos 1, certo? Bom, aí aqui... Opa, eu já passei para o outro lado, né? Na verdade, aqui a gente achou o x, certo? Para achar o y, o que a gente vai ter que fazer? Volta para cá, né? Ó, achei o x, menos 1. Agora, para achar o y, você vem aqui, y igual a 2 menos 3 vezes o x, que é menos 1, certo? Então, y é igual a 2, menos aqui, ó, com menos daqui, certo? Ó, dá mais, 3 vezes 1, 3, então y dá igual a 5. Então, a solução seria quem? A solução seria esse pau ordenado aqui, né? O x é menos 1 e o y é 5, ok? Bom, vamos aqui para um outro exemplo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Método da comparação, certo? Como é que é esse método? Lá no método da substituição, a gente isola uma das incógnitas e substitui na outra equação. Aqui a gente vai isolar uma determinada incógnita em cada uma dessas equações, certo? E aí,
Bom, deixa eu dar prosseguimento aqui, né? Porque aí vai ficar mais fácil de a gente visualizar o que eu estou querendo dizer. Então aqui 3x mais y igual a 5. Então a gente vai isolar aqui uma das incógnitas. Isolei o 5, ou o y, certo? E aí vai fazer a mesma coisa com a outra equação. A gente vai escolher, no caso agora, como a gente escolheu o y aqui, ó, para isolar, a gente isola também o y nessa equação aqui, certo? Do mesmo modo. A gente vai passar o que? Aqui eu tenho, ó, 3y, né, ó, igual a 4. Esse cara passa para o outro lado, menos 2x, ó. E aí, tem o 3 multiplicando, passa o 3 para cá, dividindo. 4 menos 2x sobre 3, tá? Bom, isso aqui é y, isso aqui é y. Obviamente, o y é igual a y. Então, essa expressão que está aqui, ó, tem que ser igual a essa expressão que está aqui. Então, é só a gente igualar. Então, a gente vai igualar 5 menos 3x igual a 4 menos 2x sobre 3. Lembrando que aqui embaixo, né, ó, a gente tem um 1, certo? Ó, aqui embaixo, ó, dessa expressão aqui a gente tem um 1. Então, agora é só multiplicar assim em cruz. Então, a gente vai fazer, multiplicar em cruz, né, ó, 3 vezes 5 menos 3x igual a 4 menos 2x. E aqui a gente aplica a distributiva, 3 vezes 5, 15, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar 15 menos 9x igual a 4 menos 2x. Tudo que tem x vem para o lado esquerdo, tudo que não tem x vem para o lado direito. Opa! Então aqui vai ficar igual a... Isso implica o quê? Eu tenho aqui menos 9x que continuou aqui, ó, menos 9x. O menos 2x estava desse lado, passa para o outro lado mais 2x. O 15 estava aqui, passa para cá menos 15. Aqui vai ficar menos 7. E aqui vai ficar quanto? Menos 11. E aí, aqui se você quiser, você pode multiplicar por, né, por menos 1, positivo, positivo aqui, certo? Ou se você quiser, simplesmente pega esse cara aqui, menos 11, e divide por menos 7. Tá? Mas aí, sinal negativo com negativo fica positivo. Então, ficaria 11 sobre 7, tá? Opa, voltando aqui um pouquinho, né? Para achar o y, né, tem que voltar o y e achar aqui, ó, certo? Como é que a gente acha aqui? Você vai simplesmente fazer, né, a continha aqui, certo? Você vai fazer y igual a 4 menos 2 vezes 11 sobre 7. 11 sobre 7 sobre 3, né? Aí você vai fazer aqui igual a 4 menos... Aqui 2 vezes 11 dá 22, certo? Então fica 22 sobre 7. Lembra que aqui, ó, isso aqui embaixo do 2 tem 1, certo? Então aqui é um produto de frações. Então numerador, numerador, denominador com denominador. 2 vezes 11, 22, 1 vezes 7, 7. Sobre 3. Então aqui vai ficar igual a y igual a 3 aqui. Aqui, ó, o MC é 7, né? Então 4 vezes 7 dá 28. Então ficaria 28. Aqui embaixo tem um 7. Menos 22. Igual 28 menos 22. 6, né? Então 3 aqui. 6 sobre 7. Aqui embaixo tem 1, ó. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Repete a primeira, você tem uma divisão de frações, certo? Ó, então, você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar y igual a 6 sobre 7, multiplica por 1 sobre 3. Então, aqui você pode simplificar, ó. 6 dividido por 3 dá 2, né? Ó, 6 por 3 dá 2, então ficaria 2 sétimos. Tá? Então, a solução aqui para essa equação, né, para esse sistema seria, na verdade, né, temos um sistema, é um par ordenado, em que o x é 11 sobre 7 e que o y é igual a 2 sobre 7. Ok? Bom, o método da adição. Como é que é o método da adição? Tem duas equações, e geralmente esse método, certo, a gente vai usar quando nós temos o seguinte:
uma das incógnitas aparece com sinal positivo e a outra aparece com sinal negativo. E sempre com o mesmo coeficiente, certo? Ó, com o mesmo coeficiente, só que com sinais contrários. Tipo, aqui aparece o coeficiente de y, aqui aparece com 1, né? E aqui aparece com menos 1, certo? Se, por exemplo, tivesse sido 2 e menos 2, funcionaria do mesmo jeito. Mas, sim, geralmente a gente aplica esse método quando o coeficiente, né, de uma das incógnitas, eles são simétricos, certo? Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai passar uma barrinha aqui e vai simplesmente somar. Porque se eu somo as duas equações, né, quando a gente soma essas duas equações aqui, mais y menos y dá zero. E 3x mais x dá 4x. E aí, o que eu faço, né? O x é igual a 6 sobre 4, isso é igual a 3 meios, certo? Simplificando isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Aí a outra equação, né, que é x menos y igual a 4. O x é 3 meios. E aí é só tirar o valor de y. Menos y é igual a 4 menos 3 meios. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 3 dá 5, né? E aí que você pode multiplicar por menos 1. Menos 5 meios, certo? Então, no caso aqui, a solução seria o par ordenado, né? Em que x é 3 meios e o y é 5 menos 5 meios.